Como é que nós criamos condições de não medo? A gente diz que esse é o maior presente que você pode dar a alguém. Não sentir medo. Quando eu entrei, estavam entoando um mantra, que é o finalzinho de um sutra que se chama o Sutra do Coração da Sabedoria Perfeita. E que ele termina dizendo Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha, ou Gyate Gyate Haragyate Harasogyate Bodhisvaha, que significa indo, indo, tendo ido, chegado e continuo indo. Há uma frase de um bispo católico que eu gosto muito, que ele diz assim: a procura é o encontro, e o encontro é a procura. Então não tem um lugar onde eu cheguei, parei e aí parou tudo, porque não tem parar, existe um contínuo ir. E quando a gente chega, a gente continua indo, não é? A gente não chega no lugar e para e acaba, a vida termina ali, não. O processo continua, ele é contínuo. Por isso é muito importante esse gate gate para gate, ir, continua indo, vai indo, ainda tem mais. Você já chega, você homenageia a sabedoria perfeita, mas você continua indo. E a sabedoria perfeita, ela continua se manifestando. E ela tem que se manifestar na nossa vida. Ela não pode se manifestar apenas nos livros e nem nos mestres. Ele tem que ser em cada um de nós. Cada um de nós pode acessar e deve acessar. É nosso direito e dever de nascença, como seres humanos, despertar. Buda significa o desperto, o iluminado, aquele que acordou, que saiu de ser zumbi. Zumbi não é legal, né? Zumbi fica naquele estado. É uma coisa intermediária, que não está vivo nem morto, né? Está mais ou menos. Ou morto-vivo, né? Que a gente diz, né? Não está apreciando a vida. Nós estamos falando de felicidade, de alegria, de bem-estar, de nós invocarmos, através da oração, da devoção, um estado de alegria, de contentamento que espanta o mal. É bom espantar aquilo que é o sofrimento. O sofrimento que é causado pela mente humana. Eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul, um praticante zen, ele é um psiquiatra, o vídeo Valdemar, e ele diz assim: a vida já nos dá cada flechada, para que você pega outras flechas e fica pondo em cima daquelas que a vida já deu? Basta que a vida já deu, né? Às vezes morre uma pessoa que você gosta muito, você vai ao médico, tem um diagnóstico de uma doença que ainda não temos muitas curas e não sabemos como vai ser. Tudo isso é dor, é sofrimento, ele existe, mas não precisa pôr outros em cima. Não precisamos carregar isto, ou carregar nas cores daquilo que está acontecendo, porque não há nada fixo nem nada permanente. Não há nada que nós podemos segurar e dizer é sempre assim e sempre será assim, porque tudo está se movendo e se transformando. Como nós cantamos aqui, somos muitos, e muitos mais seremos, porque há mais pessoas que estão acordando e despertando no mundo. E eu acredito no DNA humano. Eu acredito que o nosso DNA, ele não é bobo. Ele percebeu que a nossa sobrevivência humana só vai acontecer se nós cuidarmos do planeta. Não é bonitinho isso? Não é porque nós ficamos mais gentis e melhores, porque nós somos seres inteligentes. E a nossa inteligência, o nosso DNA que quer sobreviver, já percebeu que se a gente não cuidar de tudo que existe, nós não sobrevivemos. Não tem mais um eu separado. Isso é a maravilha dessa descoberta. Os neurocientistas estão muito interessados nas práticas orientais no budismo, no hinduísmo, porque todas práticas que levam ao conhecimento da mente humana. E vocês podem ver que tudo que existe nesta casa e todos os meios de comunicação que nós usamos, inclusive os celulares, são baseados aonde? Na mente humana. É cópia do quê? De pedacinhos da nossa mente. Não dela toda, porque nós não a conhecemos ainda completamente. Nós vivemos fazendo o quê? Sinapses neurais. Essas sinapses, para acontecer, precisa ter estímulos. E se eu estimulo só um pouquinho, ela conecta um pouquinho. Quando eu paro de estimular, a sinapse deixa de acontecer. Por isso nós dizemos que a prática é incessante, a devoção é incessante.
A oração é incessante. Mesmo quando eu possa não estar cantando ou entoando juntos. Como que eu faço da minha vida, da manifestação da minha vida, uma manifestação desta prática, desta devoção, desta oração, e que nós no budismo vamos chamar de meditação. Como que eu acesso esses canais de meditação, de ver em profundidade, de observar em profundidade e atender às necessidades verdadeiras. Um pouco diferente daquela música da Jane Joplin, alguns de vocês nunca ouviram, mas que ela diz, oh Lord, want to buy me a Mercedes-Benz. Né? My friends all drive Porsches. I want making amends. Né? Eu estou falando com esse sagrado e fazendo trocas, me dê isso porque meus amigos têm. A gente acha que é engraçado, mas é verdade. A gente quer ter o que os nossos amigos têm. Queremos mesmo. Eu quero ter o que meu amigo Buda tem. A gente escolhe os amigos que a gente quer copiar, né? Esse é um amigo que eu gosto muito dele, eu quero ser muito parecida com ele. Então eu começo copiando ele. Né? E no começo a gente começa imitando, copiando. Eu vou copiar uma palavra, um gesto, uma atitude, eu copio uma canção, eu copio um mantra. Eu copiei até, imitei papai e mamãe quando me ensinaram a falar papá e mamãe. Eu apenas copiava, eu imitava. E eles gostavam. Eles sorriam. Imagine a primeira vez que você falou mamãe, papai, levou um tapa, um soco, gritaram com você e bateram em você. Você não falaria mais papai e mamãe, não é verdade? Nós recebemos estímulos positivos. Esses estímulos positivos fizeram com que a gente até aprendesse a falar. Nos ensinaram a pensar. Porque a formulação de frases começa a trabalhar com a maneira de pensar a realidade. A maneira que nossos pais, e vamos falar deles os mais próximos, ou quem nos criaram, não precisa ser pais biológicos, mas as pessoas com quem na nossa infância tivemos muita intimidade, nos ensinaram a pensar essa realidade, a ver essa realidade sob o ângulo que eles viam. A gente cresceu um pouco, foi para a escola. A gente começou a encontrar coleguinhas cujas famílias viam um pouco diferente da nossa família. Lembra aquele dia que você chegou em casa e a mamãe disse, eu não te ensinei isto. Onde você aprendeu isto? Não foi na nossa família, não foi na nossa casa. Porque nós começamos a aprender e captar coisas que não eram só do núcleo familiar. Nós aprendemos a ler. Nós começamos a ler livros. Eu lembro que com 9 anos eu descobri que a leitura era uma coisa fascinante. E meu pai tinha várias coleções de livros, e ele dizia assim, aqueles você não pode ler. Ai, que delícia! Foram os primeiros. Os proibidos, os mais deliciosos, né? Não pode ler. Mas sabe o que era que eu não podia ler? Era essa de Queiroz. Porque tinha livros, né? Tinha o Crime do Padre Amaro. Ai, que delícia. Mas o primeiro livro que eu li chamava-se O Mandarim, do Eça de Queiroz. E por que o Mandarim? Porque ele era o mais fininho. Nem por outra razão, porque era fininho. E contava essa história extraordinária, alguns de vocês podem ter lido, de um personagem que era um funcionário público em Portugal. E o meu livro ainda tinha peso a gás, era um livro muito antigo. E esse personagem, ele recebe uma carta, uma encomenda, eu não me lembro bem, porque eu li isso com 9 anos de idade, eu nunca reli. Aliás, eu pus no meu iPad e dei umas olhadinhas assim, mas não cheguei a ler o livro todo. Ele recebe uma encomenda, alguma coisa que, se ele tocar um sininho onde ele está, vai morrer um mandarim lá na China. E ele vai herdar uma fortuna. E ele tem uma vida muito tacanha. E ele quer sair, ele briga muito com os pessoais com quem ele trabalha. Ele é um servidor público, e os servidores públicos geralmente têm o seu cargo vitalício. E você não pode mudar de empresa. E você não pode, muitas vezes, mudar de companheiros de trabalho. Então a vida, às vezes, acaba ficando meio apertada, meio difícil. E ele se questiona muito se vai tocar o sininho, se não vai tocar o sininho. Ele toca o sininho. O mandarim morre.
Ele passa por várias peripécias, ele vai para a China, ele conhece a família do mandarim, que ficou pobre. Aí ele começa a ficar comovido com tudo aquilo. Embora ele queira aproveitar a sua riqueza, ele aproveita de certa forma, ele gasta, ele faz viagens, enfim, ele faz o que ele pode fazer com aquela fortuna que recebeu. Mas ele tem uma tristeza lá dentro, porque afinal o sininho que ele tocou matou o mandarim. Imaginou a gente não ter na vida isso? O sininho que matou alguém, que causou mal para alguém, que causou a pobreza, que causou a fome, que causou a miséria para alguém. Mas a gente pensar que aquilo que nós temos, nós podemos fazer com que o maior número de seres tenham o que comer, que tenham alegria, que tenham contentamento, que tenham satisfação e plenitude, que possam encontrar níveis superiores de consciência, porque quando nós estamos lutando apenas pelo pão nosso de cada dia, não dá tempo de pensar em outra coisa. Porque estamos muito ocupados, como os bichinhos ficam, né? A gente vê os passarinhos, eles são tão bonitos, né? De manhã cedo eles acordam, começam a piar. Eles começam a procurar alimento, sobrevivência. E eles passam o dia todo atrás disto. E quando escurece, eles vão dormir. Esses dias encontrei na frente do meu templo, eu ficava lá na frente do estádio do Pacaembu, tinha uma pombinha. Eu saí de manhã para passear os cachorros, eram 5 da manhã, e tinha uma pombinha branca, toda encolhidinha num cantinho. Às 5 da tarde eu saí de novo para passear o cachorro e a mesma pombinha estava lá. Isso me preocupou, porque em frente dela alguém havia atropelado e tinha toda esquartejada uma pomba grande, estava toda aberta assim. Aí eu falei, tem alguma coisa que eu acho que essa é filha dessa outra e a mãe morreu. E agora, o que vai ser dessa pombinha que está talvez machucada, ferida? Aí tinha, por sorte, nós estávamos num retiro e tinha um menino que é um biólogo especializado em aves. E eu falei para ele, veio ver essa ave? Aí ele olhou a ave e disse assim, eu acho que ela não está machucada, eu acho que é filhote que ainda não trocou as penas. Então pegamos, ele disse assim, eu vou pegar com luvas, porque as aves nas cidades são muito sujas. Tem muitos piolhos, tem muitas doenças. Então pôs as suas luvas, pegou a ave, pusemos numa caixinha e trouxemos a pombinha para dentro de casa. O que fazer com a pombinha? Ela está acostumada a comer de dentro da boca da mãe. E as pombas, eu não sabia disso, elas criam seus filhotes até ficarem adultos. Nós fazemos isso, nós seres humanos. Nós criamos os nossos filhotes até eles ficarem adultos, às vezes até depois. Aliás, a gente não quer que eles saiam de casa. Algumas pessoas querem, vai filhinho, vai filhinha. Outros, mas é tão cedo. Não está confortável aqui, para que sair de casa? Aqui você tem tudo, não é? Nós temos esse cuidado, isso é uma coisa muito brasileira também. Não é assim em outros países, nem todos os países são como o nosso. Que nós ficamos muito apegados à nossa cria e não queremos nos separar dela. Queremos que ela tenha toda a sua penugem e que ela esteja pronta para grandes voos. Não é isso que nós fazemos. Mas será que nós estamos alimentando essa capacidade de compreensão da realidade mais profunda e de compreender a si mesmo? Alguma coisa que pode começar no jardim da infância, ou seja, na primeira infância. Não é alguma coisa que começa na idade adulta. As pessoas acham que meditação é para adultos, meditação é para seres humanos, em qualquer idade. Crianças meditam muito bem. Claro que uma criança não fica meia hora sentadinha aqui, mas ela tem uma capacidade incrível. Hoje existe meditação, e é um padre beneditino que eu gosto muito, Lawrence Freeman, ele vem todos os anos aqui ao Brasil, e ele leva a meditação tanto na Austrália como na Inglaterra. Ele é o prior de Londres, e ele leva essa meditação às crianças nas escolas públicas. Nós estamos falando de nós, seres humanos, conhecermos a nossa própria mente, as nossas emoções, percepções e sentimentos, para saber lidar com eles. Não para sermos controlados por eles. Porque, de novo, se nós queremos curar o planeta, se nós queremos que o planeta esteja mais saudável, em todos os aspectos,
nos aspectos de relacionamentos humanos com humanos e relacionamentos humanos com aquilo que nós podemos chamar não humanos, que são as outras formas de vida, nós precisamos desenvolver essa capacidade de ver, de perceber em profundidade o que é adequado. Sabedoria significa adequação. Ver a realidade e saber agir de forma adequada com as circunstâncias para causar o mínimo de dano possível e o máximo de benefícios. Cada um de nós está fazendo isso. Nós refletimos quando andamos na rua. Aliás, vocês andam na rua a pé? É muito gostoso. Este bairro aqui é muito confortável para andar a pé. Eu nunca vejo ninguém andando a pé. É lindo. Prepara, as calçadas são bonitinhas aqui. Tem outros bairros que a gente vai e não tem calçadas. Não tem mesmo. Tem que andar no meio da terra, esburacado, as pessoas caem, se machucam muito. E nós construímos casas bonitas em bairros em que as calçadas são bem tratadas e às vezes alguns dos nossos colaboradores, eu digo serviçais, empregados, funcionários da casa, caminham um pouco pela rua. Mas nós nunca pisamos nela. Ela é linda. Nós temos medo. Nós criamos um lugar lindo e temos medo. Como é que nós nos livramos desse medo? Como é que nós tomamos conta da nossa cidade? Ela é nossa. É de todos nós. Como é que nós criamos condições de não medo? A gente diz que esse é o maior presente que você pode dar a alguém. Não sentir medo. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.